Uber, aplicativo para solicitação de transporte, começou a operar na capital amazonense na última quarta-feira. Em apenas 5 dias, muitos pontos positivos e negativos foram levantados pela população e taxistas. Assunto esse que será discutido na Câmara Municipal de Manaus na próxima quarta-feira por parlamentares, taxistas e comunidade em geral. Um dos principais temas será a possível regulamentação da ferramenta. E para falar mais sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o professor universitário, ele que é vereador, François Matos. Seja bem-vindo, ele é autor do projeto de lei número 017/2017, que autoriza o poder público a regulamentar a utilização do serviço aqui em Manaus. Seja bem-vindo, vereador. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite a todos, Jornal da Amazônia. Estamos aqui para esclarecer um pouquinho mais sobre esse serviço que está sendo tão polêmico em nossa cidade. Como eu falei, na próxima quarta-feira, a Câmara Municipal de Manaus vai realizar uma audiência pública para discutir a possível regulamentação desse serviço aqui na capital amazonense. Mas por conta da repercussão positiva e negativa e tudo que a gente está vendo nas redes sociais, entre outras coisas, vocês resolveram antecipar essa discussão que foi realizada hoje, mas vai continuar na quarta-feira, né? Exatamente. Na verdade, a discussão ela já está acontecendo há muito tempo na Câmara de Manaus, porque já se tinha notícia que o aplicativo iria se estabelecer na cidade e nós já estávamos discutindo, inclusive, eu protocolei o projeto de lei número 017/2017, onde autoriza a operação dentro das vias públicas de Manaus, do transporte individual de passageiros por meio de plataformas digitais. Esse projeto de lei, hoje, ele está na Comissão de Constituição e Justiça e também vai ser abordado no dia da audiência pública que acontecerá na quarta-feira. Deputados federais discutiram a regulamentação desse serviço, inclusive fizeram um projeto de lei que cria vários entraves para a implantação do Uber nas cidades. A gente sabe que já está funcionando tanto aqui no Brasil como também no exterior, tem vários nomes, não é novo, mas o mais conhecido é o Uber. E uma dessas implicações desses entraves foi a regulamentação do serviço junto à prefeitura do município e a colocação de placas vermelhas, como é utilizada nos táxis também. Qual o impacto disso, vereador? Claro, existe um impacto significativo porque na Câmara Federal foi aprovado o texto em que passa de serviço privado para serviço público. Apenas essa mudança no projeto de lei muda muita coisa, porque a partir de agora, se for aprovado pelo Senado e se for sancionada a lei, né, se o presidente da República sancionar a lei, fica valendo em todos os municípios a máxima de que esse serviço, para operar, ele precisa de autorização do município e também taxas e impostos serão cobrados em função disso. Nós não defendemos, claro, que qualquer serviço opere por meio de um sistema que não pague impostos, mas da forma como foi aprovado, talvez inviabilize o serviço em todo o país, e essa é a grande discussão hoje no Senado. A gente estava discutindo, inclusive, mais cedo, e comparando o serviço do aplicativo do Uber com o Facebook, com outras redes sociais e outros serviços que a gente já tem. E a gente falou, inclusive, que transformando esse serviço de privado, que funciona como privado hoje, para público, pode ser mais oneroso para o consumidor final. Ou seja, aquela partida que seria de 15, 10 reais, como a gente tem visto, os taxistas estão cobrando 50, 60 reais. E isso também voltaria, se caso fosse transformado de privado para público, para o serviço do Uber também, né? Exatamente. Inclusive, essa classificação eu particularmente não concordo, porque se você pedir parada para qualquer motorista Uber, primeiro que não tem como identificá-lo, mas se você pedir parada, ele não vai parar, porque
tudo tem que ser feito através de uma plataforma e o motorista ele tem um livre-arbítrio de não aceitar passageiro, porque não é um serviço público aberto em que ele seja obrigado a aceitar os passageiros da mesma forma que outros transportes públicos, como, por exemplo, o ônibus e o transporte por ônibus e a questão do transporte pelo próprio táxi, onde o taxista ele não tem essa opção. Né? Não, pela lei, ele deve aceitar aquele que, se ele estiver sem nenhum passageiro, ele deve aceitar. O que não acontece no Uber, porque, pela sua característica, é um transporte privado. Mas essa mudança da lei pode, com certeza, aumentar os custos de cada viagem que for colocada daqui para frente. Eu vou pedir para a nossa produção colocar aqui para a gente, porque a gente tem alguns vídeos captados pela internet, várias pessoas reclamando, como eu falei, teve pontos positivos e negativos. Nesse caso, a Prefeitura de Manaus, por meio da SMTU, dos seus órgãos responsáveis, estão recolhendo esse carro. A gente tem um áudio aí, essa produção, a gente pode colocar no ar rapidinho para a gente ouvir do que se trata. Não acredito, olha. Meu Deus do céu. Tu conseguiu pegar a placa? Já filmei. Aqui é o carro da Uber aqui, entendeu? Pessoal da SMTU aí prendendo. Não pode, meu irmão, não pode. Entendeu? Chegou um guincho aí já, entendeu? É isso aí que acontece. Se vocês querem entrar na Uber aí, ó. Aí paga a multa, apreensão do... Aí, ó. Isso, carro apreendido. Multa e apreensão. Para a gente entender um pouquinho do que está acontecendo nesse vídeo aqui, nesse segundo especificamente, um taxista pegou sua ferramenta móvel, seu celular no caso, e filmou naquele exato momento a apreensão de um veículo que estava atuando como um possível Uber. Nesse caso, a gente percebeu que teve um guincho do órgão responsável que levou esse carro e autuou o motorista. O que a gente deve fazer nesse caso, vereador? É realmente ilegal? Não, o Uber ele é legal e, inclusive, nos municípios onde ele não está regulamentado, ele não é ilegal. Isso já foi questionado em vários estados. A Lei Federal 12.587, que trata sobre a mobilidade urbana, prevê o serviço, mas diz que a regulamentação deve ser do município. É um parâmetro jurídico, qualquer advogado sabe disso, que quando eu não tenho uma regulamentação, não é ilegal ou ilícito o serviço. Então, essa ação ela pode ser questionada em razão dessa jurisprudência que já aconteceu em outros estados, essas ações, né? Podemos citar só como exemplo alguns, Bahia, Rio de Janeiro, Piauí, e todas, tanto a OAB como o próprio tribunal, já deu ganho de caso. Numa situação dessa, o interessante é que o motorista ele questione qual a lei é que está sendo ferida, da mesma forma que eu questionei ao sistema de fiscalização da SMTU qual foi a lei, para que a gente possa discutir e pacificar a situação. O que nós não podemos é criar um clima de guerra entre taxistas e motoristas de Uber nas ruas de Manaus. Bom, vereador, muito obrigada pela sua participação. A gente vai aguardar, então, na quarta-feira para a gente ver o que se decide, esse entrave aí, se regulamenta ou não o serviço aqui em Manaus. Muito obrigada e até a próxima. Muito obrigado a oportunidade. Estarei sempre à disposição para esclarecer mais sobre esse serviço e dizer, por final, que não sou contrário a nenhum taxista. Pelo contrário, nós respeitamos e é mais um serviço que deve ser oferecido para a população, apenas isso. Obrigada, até a próxima. E para você de casa, veja instantes aqui no Jornal da Amazônia. Procuradoria de Manaus discute transferência de aeródromo da cidade para o município de Iranduba. Não saia daí, nós voltamos em instantes.